Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Eu quero pensar com você nessa noite sobre o seguinte tema: um olhar diferente para as tempestades. Vamos todos ler juntos? Um olhar diferente para as tempestades. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, a Bíblia vai dizer o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode dar um amém pela leitura da palavra? Queridos, essa história aqui tem tudo a ver comigo e com você. Jesus, ele passou o dia ensinando à beira-mar sobre o reino de Deus. E ao final da tarde, ele deu ordem para os seus discípulos para entrarem no barco e passarem para a outra margem, para a região de Gadara. Depois dessa tempestade que Jesus e os discípulos enfrentaram no mar, depois que Jesus acalmou a tempestade, eles chegaram do outro lado de Gadara e lá eles tiveram que travar uma outra batalha com o endemoniado gadareno. Então eles entraram nesse barco e passaram para outra margem. E a Bíblia diz que enquanto eles atravessavam o mar, Jesus, cansado do dia, ele dormiu. E a Bíblia diz que uma tempestade terrível os surpreendeu, enchendo de água o barco. Queridos, segundo alguns historiadores, eles dizem que essa tempestade fora uma das tempestades mais violentas que os discípulos, que os pescadores daquele tempo enfrentaram. Foi algo assim terrível, que pegou eles de surpresa. E a Bíblia diz que os discípulos, apavorados, eles clamaram ao Senhor. E a Bíblia diz então que Jesus acordou,
se levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar e repreendeu os discípulos. Repreendeu o mar dizendo: aquiete-se. Repreendeu o vento dizendo: acalme-se. Repreendeu os discípulos dizendo: vocês ainda não têm fé? E aqueles homens, apavorados com a fúria dos ventos, eles ficaram maravilhados com aquilo que Jesus realizou na vida deles. Fazendo uma aplicação da tempestade que os discípulos enfrentaram no mar, fazendo uma ponte de um momento de aflição e de dificuldade que os discípulos passaram naqueles dias, eu e você também somos surpreendidos pelas tempestades da vida. Na vida, quantos de nós também não somos pegos de surpresa com relação a algo que nos causa pavor, que nos causa medo, que nos causa aflição? Talvez a sua vida, ela estava caminhando muito bem, e de maneira surpreendente, se levantou na sua vida algo parecido com uma tempestade, algo que sacudiu o seu casamento, algo que abalou as suas emoções, algo que causou medo no seu coração. As tempestades da vida, elas são de fato inesperadas. É um acidente que a gente não espera. É uma enfermidade que surge de uma hora para outra. É uma crise que sacode o barco da nossa vida. É a porta de um emprego que é fechada. É a falência de um negócio que a gente mantinha. Na verdade, queridos, as tempestades da vida, elas chegam sem mandar telegramas para nós, elas chegam à nossa vida sem mandar recado e sem pedir autorização e licença para entrar na nossa vida. Quando a gente vê, ela já chegou. O vento está soprando, o mar está agitado, e a gente está igual aos discípulos, apavorados com tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor. Talvez você esteja vivendo um tempo assim. Elas chegam, queridos, de forma tão intensa e perigosa, que elas deixam a estrutura da nossa vida completamente abalada. As tempestades põem no chão, muitas das vezes, aquilo que a gente levou anos para construir. É um casamento edificado no amor, que se desfaz pela tempestade de uma infidelidade conjugal. É um sonho nutrido na alma com tanta dedicação, que acaba se transformando num pesadelo. É uma doença incurável que de repente abala toda a nossa família. É um acidente trágico que ceifa a vida de um ente querido. É um divórcio traumático que deixa cônjuge ferido, filhos amargurados. É uma profunda decepção com alguém em quem você confiava. É uma amizade construída pelo cimento dos anos que naufraga pela tempestade da deslealdade, da traição,
Na verdade, queridos, as tempestades da vida, elas são de fato perigosas, elas são destruidoras, não tem como administrá-la com a nossa própria força. A Bíblia diz aqui para nós no texto que os discípulos se esforçaram para administrar tudo aquilo que estava acontecendo, mas eles não puderam fazer nada. Todo o esforço deles foi em vão. Toda a dedicação deles para fazer com que o barco não se enchesse de água foi frustrante. Eles não conseguiram administrar aquele problema. Seus esforços não puderam resolver aquela situação que eles estavam vivendo. O que eles estavam vivendo era maior do que a capacidade deles de resolver. Queridos, há problemas que nos deixam com uma profunda sensação de impotência. Talvez você esteja nessa noite olhando para aquilo que lhe aflige com esse sentimento, com um sentimento de impotência, com um sentimento de que você não vai conseguir resolver isso, com um sentimento de que o final da história da sua vida ou do seu casamento de fato é no fundo do poço, no fundo do mar, porque os ventos estão muito fortes, porque a tempestade está soprando muito forte e o seu barco de uma hora para outra ele pode virar. Nessas situações você se sente impotente, incapaz. Você olha para todas as direções e não consegue encontrar saída. No entanto, queridos, ainda que a gente não tenha força para resistir à fúria dos ventos e à força das ondas, quando o problema é maior do que a nossa força, quando a gente não tem capacidade e nem estratégia para superar, precisamos então olhar com fé para Deus e depender completamente dEle. Uma coisa a gente não pode se esquecer: ainda que o nosso barco esteja debaixo de uma tempestade, Jesus está dentro dele. E se Jesus ainda não está dentro do seu barco em tempestade, chegou a hora, chegou o tempo, chegou o momento de você convidar Jesus para entrar no seu barco e dizer: Jesus, atravessa esse mar comigo e acalma a tempestade. Como você tem olhado para as tempestades da sua vida? Com um olhar de pavor? Com um olhar cético? Com um olhar de incertezas? Com um olhar de desesperança? Com um olhar de desânimo? Com um olhar de fracasso? Com um olhar pessimista? Com um olhar de derrota? Como é que você tem olhado para as suas tempestades? Se a realidade da sua vida tem essas características que eu citei, você precisa de fé para mudar a realidade da visão que você tem das suas tempestades. Hoje eu quero ajudá-lo a olhar para as suas tempestades com um olhar diferente, um olhar que exercite a sua fé, uma fé capaz de mudar a sua visão e entendimento com relação às coisas que você tem vivido. Entenda o que eu vou lhe dizer agora. Continuar vivendo da mesma maneira que sempre viveu, diante da tempestade, te levará a ser, no máximo, aquilo que você sempre foi. Deixa eu repetir isso. Continuar vivendo da mesma maneira que você viveu
diante das tempestades, te levará a ser no máximo o que você sempre foi. Se você deseja mudar a visão que você tem com relação às suas tempestades, as lutas que você enfrenta, os problemas que você passa na sua vida, se você deseja viver o que nunca viveu, decida então olhar para as suas tempestades com um olhar diferente. Tente enxergar as oportunidades positivas que ela pode possibilitar para você. Pastor, será que na minha dor eu consigo enxergar alguma coisa positiva? Consegue. É só você mudar o seu foco. É só você mudar a sua visão. É só você mudar a maneira como você encara e olha a situação que você está vivendo. Na verdade, queridos, Jesus, Ele permitiu que os discípulos passassem por essa situação conturbada, exatamente porque Jesus queria ensinar verdades preciosas para a vida daqueles homens. Queridos, quem decide andar com Jesus sempre tem algo para aprender, porque Ele é mestre, porque Ele sabe ensinar, porque os seus ensinamentos têm o poder de transformar a história da vida de cada um de nós. Quem decide andar com Jesus tem histórias fantásticas, sobrenaturais para contar para outras pessoas. Quando você estiver no céu, possivelmente você vai sentar do lado de alguém que vai contar uma história para você, e possivelmente pode ser essa história. Os discípulos que viveram com Jesus no barco uma experiência transformadora e abençoadora. Então, pastor, diga para a gente, o que essa história das tempestades tem para nos ensinar nessa noite? Simplesmente aplique fé. A cada questão que eu ministrar aqui, você diga assim: eu aplico fé. Eu creio que assim como aconteceu lá, vai acontecer na minha vida também. Primeiro lugar, as tempestades da vida são uma oportunidade para experimentar um milagre. Uau, como disse o pastor Vicente hoje de manhã. As tempestades da vida são uma oportunidade para a gente experimentar um milagre. Queridos, enquanto Jesus dormia, os discípulos se esforçaram para contornar o problema. Mas, como disse, eles não puderam fazer nada. Seus esforços não puderam resolver o problema. Foi então que, no limite do homem, entrou a ação de Deus. No limite do ser humano é que Deus age. Deus, às vezes, Ele dá corda para a gente. Deus, às vezes, permite a gente tentar com o nosso braço, para no final da linha a gente entender que aquilo que nós estamos nos esforçando para fazer não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. Jesus dormia enquanto os discípulos tentavam. Jesus dormia enquanto os discípulos lutavam para mudar aquela circunstância. Então, nos limites dos discípulos, Deus revelou naquele lugar e naquele momento o milagre dele, o poder de Jesus. Queridos, talvez você esteja hoje no limite da sua vida. Eu quero dizer para você, no limite do seu esforço, é aí quando você
você chegar no final, é que Jesus vai entrar em ação e vai operar um milagre na sua vida. A Bíblia diz que ele se levantou. Ele quem? Jesus. Repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Queridos, aqui aconteceu um grande milagre. Se não houvesse a tempestade, não aconteceria esse milagre na vida dos discípulos. Foi necessário acontecer uma tempestade, foi necessário as coisas saírem do controle, para que então um milagre pudesse acontecer em alto mar. Às vezes, Deus vai permitir uma tempestade, uma enfermidade, um desemprego, uma luta conjugal. Deus vai permitir uma situação embaraçosa em nossa vida. Sabe para quê? Para que a gente possa experimentar um milagre. Eu conheço pessoas que o curso da vida estava indo muito bem e de repente eles foram surpreendidos pela tempestade, pelo furacão, pelo vento forte, e foi exatamente ali, naquela situação, que Jesus realizou um milagre sobrenatural. Sobrenatural. Se você está enfrentando alguma tempestade na vida, creia que você é um sério candidato para experimentar um milagre nessa noite. Sério candidato para experimentar um sobrenatural. Por isso, olhe para tudo que você tem enfrentado na vida com a possibilidade de que possa acontecer um milagre. Sabe por quê? Porque, queridos, Jesus, Ele tem poder para repreender os problemas que nos atacam, a enfermidade que nos assola, a crise que nos cerca, as aflições que nos oprimem. Jesus tem poder para acalmar a tempestade que assola a sua vida. E você sabe o que Jesus está dizendo para você nessa noite? Ele está se levantando aqui nessa noite e Ele está dizendo para você, para as suas lutas, para os seus problemas: acalme-se, aquiete-se. E não existe tempestade que se transforme num tempo de bonança quando ela ouve a voz de Deus. Segunda verdade, eu aprendo aqui também, queridos, que as tempestades da vida são uma oportunidade para revelar a qualidade da sua fé. Você precisa crer que no meio da sua tempestade, Jesus vai agir. Você precisa crer nisso. Você precisa aplicar fé. No meio da minha tempestade, no meio da minha dor, no meio da desarmonia que a minha família está vivendo, no meio de tanta crise, de tanta corrupção, de tanto desemprego, no meio disso tudo aí, eu preciso aplicar fé. Ou seja, eu preciso crer que Jesus vai agir. A qualidade da fé dos discípulos foi revelada por essa tempestade. Veja só, verso 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Por quê?
Vocês ainda não têm fé? Qual era a qualidade da fé dos discípulos? Uma fé fraca. Não tinha fé. Queridos, revelamos a qualidade e o tamanho da nossa fé quando somos provados pelo Senhor. Quando as coisas estão caminhando bem, a nossa fé não é testada. Mas quando a coisa aperta um pouquinho para nós, quando a gente é provado pelo Senhor, aí a gente começa a revelar o tipo de fé que a gente diz ter na pessoa de Jesus. Queridos, apesar dos discípulos ouvirem, virem e experimentarem muitas coisas que Jesus fazia, porque eles eram discípulos, e discípulo anda perto, discípulo anda lado a lado, e andando lado a lado com Jesus, eles presenciaram Jesus dando vista a cegos, fazendo com que surdos voltassem a ouvir. Eles viram Jesus ressuscitando, e eles viram Jesus realizando muitos e muitos milagres. Mas ainda faltava o quê? Fé. Eles ainda não tinham fé. É por isso que Deus permite a tempestade, exatamente para ver a qualidade da nossa fé. Irmãos, uma coisa é você crer no tempo de bonança, outra coisa é você crer totalmente diferente lá no vale, lá no barco, no alto mar, no meio de uma tempestade, de um temporal. As tempestades são necessárias porque elas têm uma função pedagógica na nossa vida. Elas são a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições. Aprendemos mais na tempestade do que no tempo de bonança. As tempestades fazem parte do currículo de Jesus para fortalecer a nossa fé. Elas exigem que exercitemos a fé que possuímos. Alguém disse: onde não há testes, não há aprendizagem. Onde não há aprendizagem, não há crescimento. E onde não há crescimento, não há fé. Um velho ditado árabe diz o seguinte: somente sol e nenhuma tempestade produz deserto. Somente sol e nenhuma tempestade produz deserto. Se a gente nunca tivesse um dia de tempestade, a nossa vida seria completamente seca, estéril, sem produzir nada. Por isso que existem as tempestades, porque quando ela vem, elas acabam muitas das vezes também com os desertos da nossa vida. Nunca teríamos a oportunidade de amadurecer na fé através das lutas do dia a dia. A pergunta é: as tempestades da sua vida estão revelando que tipo de fé? Qual é a qualidade da sua fé? O que é que tem sido revelado em você por meio das lutas que você tem passado na sua vida? Eu aprendo também, queridos, aqui nesse texto, que as tempestades da vida são uma oportunidade para aprender algo novo de Deus. Deus tinha algo novo para ensinar aos discípulos sobre a pessoa de Jesus. Por isso, Ele usou essa tempestade para que eles pudessem aprender isso. Talvez você me pergunte: pastor, não tem outro meio
da gente aprender algo novo com relação a Deus, com relação a Jesus, com relação à nossa vida cristã, que não seja pelo caminho da dor, existe. Você pode aprender muito com a Bíblia, você pode aprender muito com uma vida de oração, você pode aprender muito com uma leitura de um livro, você pode aprender com um monte de coisas que Deus se utiliza para nos trazer algum tipo de ensinamento. Mas irmão e irmã, querido amigo, Deus não desperdiça a dor. Há muitas pessoas que estão sentados aqui, que tiveram contato com a Bíblia, mas não se converteram. Tiveram contato com a oração, a vida não mudou. Tiveram contato com leituras diversas da literatura cristã e nada aconteceu. Bastou chegar uma tempestade na vida dela e a vida dessa pessoa mudou completamente. Por exemplo, estou vendo o Guilherme ali, ó. Ele chegou à conclusão de que foi necessário ele perder um filho com leucemia para que ele pudesse ter uma experiência e um encontro com Deus, para que ele pudesse conhecer a Jesus através da dor. Pastor, então Deus queria tirar a vida do filho dele com leucemia? Não. Deus queria era ganhar o coração do Guilherme, como ganhou, e como mudou, e como transformou, e como libertou a vida dele. O meio que Deus vai se utilizar para agir na nossa vida aí é com Ele. Queridos, Deus ele sempre tem algo novo para nos ensinar. Por isso aqui, ele usou essa tempestade para que eles pudessem aprender algo sobre Jesus, que eles não aprenderam caminhando com ele, vendo Jesus curar pessoas, libertar endemoniados. Eles precisavam de algo que pudesse então sacudir a vida deles. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse quem é este aqui dos discípulos mostra para nós que eles ainda não conheciam Jesus Cristo na sua forma integral, mais plena. Eles já sabiam que Jesus tinha poder e autoridade para perdoar pecados, curar enfermos e expulsar demônios. Naquela tempestade, os discípulos aprenderam que Jesus também tinha a autoridade sobre a natureza. Eles aprenderam algo novo. As tempestades da vida, elas sempre trazem algo novo a respeito de Deus. É na tribulação que conhecemos melhor quem Deus é. Quem Jesus é. No meio da sua tempestade, você vai descobrir que Deus é bom, que Deus está cuidando de você, que aquilo que Ele está permitindo acontecer com você e na sua vida não é para te destruir, mas é para te moldar e te preparar para algo extraordinário que Ele vai fazer na sua vida. Jó, ele entendeu isso. Jó viveu essa experiência de perto, por isso que ele pôde dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, no sofrimento aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Por isso, Ele não impede que enfrentemos as tempestades, porém, ao enfrentá-las, descobrimos que Ele embarcou no nosso barco para acalmar o temporal da nossa vida. O segredo para enfrentar as tempestades da vida é: Jesus está no seu barco.
Porque se Jesus não tiver, o seu barco vai afundar. Se Jesus não tiver presente no seu barco, as tempestades vão levar o seu barco a pique. O segredo, queridos, daqueles discípulos, apesar de serem medrosos, estarem apavorados, o segredo da vitória deles era Jesus Cristo presente naquele lugar para acalmar a tempestade da vida. Eu tenho aprendido, queridos, que as tempestades que você enfrenta irão proporcionar a você uma experiência real com Deus, sobrenatural com Deus. Eu quero concluir minha palavra hoje dizendo para você que as tempestades, elas não duram a vida inteira. Elas têm a sua hora de começar, mas também elas têm a sua hora de terminar. Eu não sei há quanto tempo o vento tem soprado contra você. Eu não sei há quanto tempo as tempestades têm causado pavor ao seu coração. Na verdade, ninguém suportaria uma vida inteira marcada pela turbulência. Há intervalos de bonança, há tempos de refrigério. E quando Jesus chega à nossa vida, Ele coloca um ponto final no nosso temporal. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus chega e acalma o mar, repreende a fúria do vento, e Ele faz sossegar as ondas violentas. Ele faz o nosso barco parar de balançar. Você não está sozinho, o Senhor está contigo nessa tempestade. Por isso, olhe de forma diferente para ela, tente enxergá-la como uma oportunidade para você experimentar um milagre, ampliar a sua fé e aprender algo que você nunca descobriu na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus. Na tempestade enfrentada pelos discípulos, o Senhor cuidou deles. A Bíblia diz que Jesus acalmou o coração aflito e desesperado dos seus filhos. Na hora da aflição, Jesus estava presente para acalmar o coração deles. O mesmo Jesus do barco, Ele está presente aqui nessa noite. E Ele veio aqui. E Ele está aqui, porque Ele sabia que você estaria aqui. Ele conhece as suas lutas, Ele conhece as suas dores. Eu pergunto a você, como você chegou aqui hoje? Seu coração está temeroso? Você está aflito com alguma questão na sua vida? Você está ansioso? O que tem preocupado você? Em que área da sua vida os ventos têm soprado com mais força? Não se desespere. Siga o conselho da palavra de Deus, que diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você crê que Jesus está cuidando de você? Mesmo com os ventos soprando forte, Jesus está cuidando de você. Você é importante para Ele. Ele te ama. Ele deseja liberar sobre a sua vida as mesmas palavras que Ele liberou sobre a vida dos seus discípulos. Com relação ao vento, Jesus disse o seguinte: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Fica de pé, por gentileza e por favor. Há uma canção que está me seguindo,
desde os primeiros dias do ano de 2017. E essa canção, ela diz assim, no sua letra: cuida de mim, sei que não estou só. Cuida de mim nos momentos de dor, estou bem protegido. Teu amor blinda o meu coração, teu amor é abrigo para mim, seguro estou em ti. O teu olhar está sobre mim, dependo de ti, meu Deus. Pode uma mãe seu filho esquecer, mas tu não me esquecerás. Eu estou seguro nos braços do meu Deus, lanço sobre ele os meus anseios, pois sei que ele cuida de mim. Aproveita esse momento para você adorar a esse Jesus que está nesse lugar. Aproveita esse momento para você celebrar a presença dele nesse lugar. Aproveita esse momento para que essa canção que você vai adorar a Deus, ela penetre o seu coração e ela marque a sua vida nessa noite.